E hoje no podcast Vai na Origem, a gente vai falar sobre as constelações familiares com a associação na origem emocional dos sintomas. Entender toda essa vivência, todo esse conhecimento sistêmico, como ele surgiu, quais são as abordagens, para o que ele pode ser utilizado, para quais sintomas, quais alterações, quais vivências. E aqui eu trouxe duas pessoas aqui especiais, Cris, Fernanda e Lígia Marchesoni, para falarem das suas vivências, elas que já trabalham bastante tempo com as constelações, e começaram a integrar esse conhecimento da origem emocional junto às constelações familiares. E esse é o podcast Vá na Origem, toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtube.com/Ivan Bonaldo, e esse áudio do podcast ele vai lá para o Spotify. Então, se você quiser baixar conteúdo, ouvir outros podcasts que já tiveram, posteriormente acabar esse podcast, você vai lá no Spotify e procura por podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo. E lá tem vários já conteúdos, tem mais de 300 horas de lives e podcasts para você ouvir e saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas. Vamos começar pela apresentação aqui para quem não conhece muito bem vocês. Então, Cris, você que está do meu lado aqui na minha visão, conta um pouquinho, quem é Cris Fernanda? Bom dia, Ivan. Bom dia, Lígia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Falar desse assunto é muito apaixonante, né? Eu sou a Cris Fernanda, da Iter Terapias, e eu trabalho com a origem emocional dos sintomas, trabalho como consteladora familiar, trabalho também como Theta Healer e algumas outras ferramentas, né, meditativas, né, dentro de um atendimento. E falo aqui de Curitiba e me coloco à disposição aqui. Muito bom. Lígia, conta um pouquinho mais sobre você. Bom dia a todos. Eu sou a Lígia Marchesoni, eu sou fisioterapeuta e também trabalho com as outras técnicas, dentre elas a constelação familiar, onde eu também ministro curso de formação. Eu moro aqui em Brusque, em Santa Catarina, e também faço também os atendimentos online, não só com a constelação, mas com as outras técnicas, inclusive a origem emocional dos sintomas. Muito bom. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base e já lá desde 2017, na verdade, já aí 17 anos, buscando outros conhecimentos, outras buscas aí com relação ao ser integral, né? Buscando atender o paciente como um todo, olhando também para a parte emocional, de onde pode vir os sintomas que o paciente acaba apresentando. E hoje, na prática clínica, a gente vê que a grande maioria dos sintomas vem desse processo emocional. E já desde 2018 transmitido esse conhecimento da origem emocional dos sintomas para outros profissionais da área da saúde, terapeutas, dentro do curso Origens, para quem quiser aprimorar mais essas informações, estudar um pouco mais sobre essas vivências. E antes de começar, me lembrar que dia 6 de abril vai ter o seminário da infertilidade. Então, um seminário um dia inteiro, das 8 às 17 horas, falando sobre a infertilidade. E esse evento é só para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem realmente mergulhar nesse conhecimento da infertilidade e poder auxiliar os seus pacientes a entenderem os porquês da dificuldade em engravidar, por que tem algum atrapalho ali com relação ao período menstrual que está interferindo no processo de fecundação, por que aquela pessoa tem TPM, mas lá nos exames não aparece nenhuma causa para infertilidade, mas a TPM está relacionada à dificuldade em engravidar. Então, nós vamos falar sobre essas vivências para que você possa ajudar os seus pacientes a terem esse conhecimento, mudarem a percepção e saírem da dificuldade em engravidar. Então, acessa o site cursoorigens.com/infertilidade ou no link do meu Instagram, @Ivan_Bonaldo. Lá tem um link lá para se inscrever no seminário. Vamos começar aí. Eu senti falta de uma coisa, né? A gente se apresentou, mas tem um detalhe, né? Vocês falaram que existe uma apresentação que é um pouco mais sistêmica, né? Nesse contexto de apresentação baseado no sistema familiar. Conta um pouquinho mais, Cris. Como é essa apresentação aí? Você falou o teu nome, de onde você trabalha e tudo mais, mas como que é uma apresentação sistêmica? A apresentação sistêmica, ela é o nosso posicionamento no nosso sistema familiar de origem, né? Então, quando eu vou me apresentar sistemicamente, por exemplo, eu vou falar agora, eu sou Cristiane Fernanda dos Santos, primeira filha de 3 filhos de Valdir Antônio dos Santos e primeira e única filha de Rosângela Paiva dos Santos. Então, agora eu tenho a força dos meus pais. E assim,
eu me posiciono como adulta. Né? Perfeito. Lígia, como é para você? Então, eu sou Lígia Marchesoni, aliás, Lígia Cristina Dantas Marchesoni, que é o meu nome completo, e eu sou a primeira filha de Maria Cristina Dantas e a terceira filha de Arnaldo Marchesoni. Assim começa a minha força e a minha apresentação dentro do meu sistema familiar. Então, vou seguir esse embalo, né? Meu nome é Ivan Luiz Stringini Bonaldo, eu sou primeiro filho de 2 vivos, de Salete Stringini Bonaldo e Luiz José Bonaldo. Então, esses são os meus pais. Sou casado com Denise Rodrigues Penteado, com 2 filhas, sendo Luísa Penteado Bonaldo e Carolina Penteado Bonaldo. Então, os meus descendentes também. Muito interessante, né? A gente colocar esse sistema familiar. O que implica nisso, Cris? Conta um pouquinho. O que implica você se colocar nessa posição baseado, depois para a gente entrar nas constelações familiares, o que implica você se localizar? A postura, né? Então, é uma postura de eu saber o meu lugar de pertencimento no meu sistema familiar e na vida. Né? Como eu falei, né, a gente entra na postura de adulto quando a gente sabe o lugar da gente dentro do nosso sistema familiar. Claro que você falou o teu sistema de origem e o teu sistema de família atual, né? E a gente acabou nem falando, né? Mas quanto mais a gente traz informação, mais eu sei aonde eu estou, no meu lugar de pertencimento. Isso me dá essa força, como a Lígia falou ali. A minha força vem daqui. Perfeito. Lígia. E sem contar, né, que a questão do posicionamento, de onde nós estamos, faz uma diferença enorme dentro do sistema, de todos os sistemas, dentro da nossa família, dentro da nossa empresa, no meio, seja na escola, entre os amigos, na faculdade, em qualquer lugar. Quando nós estamos fora de ordem, não estamos no nosso lugar correto, é aí que começa os famosos emaranhamentos, as famosas confusões, começam a acontecer os conflitos, justamente por não estarmos no lugar certo onde deveríamos estar. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu sou administrador, eu trabalho dentro de escola, sou advogado, o que uma formação, o conhecimento sistêmico vai me trazer? E eu digo que ele, em qualquer profissão, ele vai te trazer 100% de alinhamento em qualquer lugar onde você vá. Porque quando nós estamos no nosso lugar correto, isso começa lá nas 3 leis, né, que são ordem, a hierarquia, o pertencimento, né, o equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente entende o que são essas 3 leis, nós conseguimos nos colocar na nossa vida em qualquer local. Não é porque existe uma formação de constelação, porque eu falo que as pessoas apenas conhecem o que é o mais conhecido, que é a terapia em grupo, a terapia individual. Né? Lógico, isso é maravilhoso, é fantástico, é mágico ver acontecer, mas existe muito mais outras situações dentro da formação, dentro do conhecimento sistêmico, que fazem com que a gente seja mais fluido na nossa vida. E quando a gente consegue compreender todo esse posicionamento, e tudo é posicionamento, qual é o seu lugar na sua família, qual é o seu lugar no seu trabalho, qual é a sua função, o seu lugar naquele grupo de amigos, né? Quem chegou primeiro, quem estava antes, é respeitado? Alguém veio e quer mudar isso tudo? Aí que a gente vai analisando e compreendendo essa grandeza, que a gente vai dar uma destrinchada aqui dentro dessa live aí, desse podcast hoje. Perfeito. E isso me fez já conectar com a origem emocional, né? Porque quando você tem essa dificuldade de estar numa posição, você tem uma crise de identidade, né? Quem sou eu no grupo? Qual é a minha hierarquia dentro do grupo? Né? Que a Josie Kramer falava tanto de os primeiros conflitos que são vividos, geralmente são conflitos de hierarquia na família, porque a criança tem que obedecer aos pais. Então, na hierarquia da família,
a criancinha lá de 2, 3 anos ou baixa a cabeça, aceita o que o pai e a mãe coordenam, ou passa por um perrengue ali, que pode brigarem com ela, podem apanhar, podem ficar emburrados com ela, podem dar um castigo para ela. Então, esse grau de hierarquia ali está nesse padrão. E aí, quando uma pessoa, às vezes, não se encontra dentro de uma identidade familiar, talvez isso possa reverberar na identidade profissional, na identidade de vida, o que eu faço, que rumo que eu tomo, qual que é a minha direção, ou, às vezes, até de não conseguir se encontrar no seu caminho, né? É o meu projeto. E adoecer por consequência. Perfeito. Mas o que são as constelações familiares ali, Cris? Conta um pouquinho. O que é constelação familiar? Quem fundamentou? Quem trouxe à tona esse conhecimento? Bom, as constelações são baseadas nas ordens do amor, que foi compilado, né, pelo Bert Hellinger, um alemão, psicoterapeuta, e que essas ordens do amor, elas são baseadas em leis, né? E ele conseguiu sistematizar essas leis. São 3 leis principais, né? Que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, que é a lei das trocas, né? Então, quando há uma desordem em uma dessas leis dentro de um sistema, aí que vai gerar, né, todos esses emaranhamentos. Perfeito. E nesse sentido, Bert, ele conseguiu compilar e disponibilizar esse conteúdo para várias pessoas. E esses conteúdos só foram disponibilizados baseados em cursos, Lígia? Ou esses conteúdos, eles estão disponibilizados para qualquer pessoa de outras formas? Então, hoje ela é bem difundida, né? Então, hoje lógico, nós temos curso, um aprofundamento que hoje ainda é necessário. Quando a gente olha, por exemplo, dentro de uma sistêmica em educação sistêmica, que é o sonho de muitos consteladores que se voltam à educação, que gostariam de implementar isso dentro de uma escola. Ser o sonho, né, realmente de todo constelador, que desde o berço, desde que da escola poder ter toda essa fundamentação, que já ia fazer uma diferença na vida de todo mundo que passasse por um sistema escolar, ou seja, todo mundo passa, né? Mas ainda estamos engatinhando nessa situação, né? Então, hoje, para realmente você ter todo esse conteúdo, tem livros, tem muitas palestras, tem muita coisa disponibilizada online, mas ter todo o aprofundamento realmente ainda estamos dentro dos cursos, né? E quem sabe futuramente, né? Até eu fiquei bem feliz que estou iniciando uma nova formação agora esse final de semana, e eu tenho uma professora. Na outra formação também tivemos professores, e é muito bonito, porque assim eu falo, nossa, que nem da turma passada foi um professor já de faculdade, agora essa é uma professora já da creche, né? Eu falo, nossa, que maravilhoso vai ser esses alunos poder ter esse contato com essa mulher, com essa profissional, os pais, quem sabe ela consegue instituir dentro da escola também esse novo olhar, que não é tão, eu tenho que modificar toda a estrutura da escola. Não, não precisa. Né? São coisas muito simples, mas que fazem uma diferença enorme na hora de eu lidar com uma criança, de eu entender o que aquela criança está denunciando com um problema de comportamento, com um problema de saúde, por que ele tem um TDAH, para quê, né? E não por quê, que ele está apresentando a temática que está vindo. Isso tudo vem do emaranhamento dos pais e às vezes até dos professores, porque quando eu saio do meu posicionamento e às vezes aquele professor se identifica com a dor de uma criança e ela acaba se olhando e querendo cuidar daquela criança como se fosse um pai, como uma mãe, com esse amor, só que isso é errado. Sistemicamente, eu ocupo um lugar que não é meu, é onde os professores começam também a adoecer. Então, uma dinâmica que a gente precisa compreender. Então, ainda a gente necessita, né, ter, sim, um aprofundamento maior, mas aí como se buscar dentro de leituras. Bert deixou vários livros aí que são fantásticos, porque cada obra que existe de Bert, não só de Bert, temos outros autores,
mas eles nos trazem já muitas tomadas de consciência. São maravilhosos. E eu indico, né, pesquisem, busquem as obras, que vai fazer muita diferença. Perfeito. E hoje em dia já tem algumas escolas que estão disponibilizando o estudo de inteligência emocional para as crianças, começando, engatinhando ali com psicólogas e tudo mais, né? Então, quem sabe um dia, da mesma forma que se aprenda sobre as leis da gravidade, as leis que regem a física, a química, que as leis da emoção também sejam transferidas, né? As leis biológicas também sejam transferidas, as leis do amor, as leis, todas essas leis também possam ser ensinadas como uma forma de vida, porque a partir do momento que eu entendo que eu estou na vida, eu entendo que eu tenho leis nas relações, mas parece que a gente ainda vive esse contexto social ainda de engatinhamento, né? A gente está engatinhando ainda no saber conviver em comunidade. Que antigamente se vivia, às vezes, longe um do outro, né, nos interiores da vida, não tinha todo esse vínculo. Mas agora, esse vínculo em prédios, e pessoas uma do lado da outra, ali uma em cima da outra, acaba tendo esses emaranhamentos que acabam, às vezes, gerando atritos, confusões. É por isso que acontecem tantos conflitos, né, em alguns lugares. Mas vamos tentar entender, agora que eu fiquei curioso, de cada uma dessas leis, né? Qual é a primeira lei ali? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma delas. E o que remete a ela, Cris? O que é essa lei do pertencimento? Explica um pouquinho melhor ela. Então, baseado nessa lei, eu falei, diz que todos têm direito a pertencer a um sistema, né? No caso, a gente está falando de um sistema familiar, mas pode ser outros sistemas também. Então, se alguém naquele sistema fez algo que fosse fora das normas ou cometeu alguma coisa, um assassinato, por exemplo, né, um suicídio, ou, por exemplo, era alcoólatra, ou qualquer outra situação, assim, vamos exemplificar, né? Essa pessoa, geralmente, ela não é reconhecida no sistema, ela é até esquecida, não se fala dela, então ela se torna um excluído do sistema. Então, mais tarde, quando alguém é excluído, um descendente ele é convidado a olhar para esse excluído, porque todos têm direito a pertencer. E aí esse descendente fica emaranhado, né? Aquele descendente que é mais sensível, né? Fica emaranhado com esse excluído até que alguém olhe para esse excluído e o inclua, o amor, novamente dentro desse sistema. Tem mais algo, Lígia? Dentro desse, até pegar um pouquinho do gancho ali com a questão de saúde, por exemplo, quando a gente olha para a identificação que cada um de nós temos, e quando nós estamos identificados com o excluído, nós vamos ter uma dinâmica de adoecimento, nós vamos ter dinâmicas ali também de comportamentos, né, às vezes depressivos, pensamentos de morte, de suicídio. Mas é tão novo, é tão criança, é tão adolescente, não viveu nada e tem essa tendência. Então, ali já está sendo denunciado que há necessidade nesse sistema de encontrar aquele que não está incluído. E muitas vezes pode ter sido alguém que teve um destino difícil, que ninguém fala, alguém que morreu, e como isso é muito doloroso, ninguém quer falar sobre isso. Isso vai se passando as gerações, mas aquela energia está lá, e ninguém está vendo, ninguém está incluindo. Às vezes um aborto que nem a própria mãe teve a oportunidade de ter a consciência. Isso é bem comum de acontecer com as mulheres, com todas nós ali, porque pode acontecer, e olha, você nem ficou sabendo. Só que essa energia fica. Enquanto a gente não consegue identificar, isso vai trazer uma consequência ao sistema, né, Cris? Perfeito, perfeito. E eu já comecei a ver possibilidades de excluídos do que eu vejo na clínica frequentemente, né? E quem está assistindo, me dá um feedback aí nesse sentido também. O que vocês já viram dessa lei do pertencimento, perante o que a Cris e a Lígia falaram, de pessoas que talvez se sentiram excluídas? Escreve aí no chat.
né? Para a gente saber também o que vocês já viram de informação, o que vocês já observaram, que tipo de situações, enquanto eu vou falando aqui dos meus, e daí vocês me contam, Lígia e Cris, se faz sentido, né? Então, o primeiro contexto que me veio na cabeça eu tive alguns pacientes que alguém na história da família, no transgeracional, no curso ali a gente fala sobre o transgeracional, né? Mas a gente entra um pouquinho nesse campo sistêmico também. Lá no transgeracional houve um excluído das heranças. Então aquela pessoa não recebeu herança familiar porque ele foi deposto da família. Porque talvez ele foi visto como homossexual, então ele foi rejeitado. Talvez ele teve uma deficiência e ele foi rejeitado. Talvez porque era uma mulher e não recebeu a herança familiar. Talvez por N motivos que fez com que aquela pessoa não recebesse as heranças da família, as heranças financeiras da família. Então é como se fosse deposto. Ou porque agiu de alguma forma que os pais excluíram. Tu vai sair de casa agora e não quero saber, não volte nunca mais. E aí a pessoa vai embora e é excluída daquele grupo. E nessa exclusão, eu vejo que posteriormente as pessoas vão revivendo esse padrão, né? Como se briga de família por herança. Daí na terceira geração, briga de família por herança. Sabe? Vai repetindo essas brigas de família por herança, baseado num processo de herança anterior que não foi bem resolvido, porque houve um excluído. Não sei se faz sentido isso. É interessante, porque você falou da injustiça, né? Aquele que se sente injustiçado num sistema, ele ganha poder, ele cresce. E aí, muita gente fica emaranhado com esse injustiçado. Perfeito. É bem comum, assim, né? Quando a gente vê até dentro do direito sistêmico, né, que hoje a gente já tem, né, juízes, advogados, né, que têm formação dentro da sistêmica, e em vez de você passar anos esperando resolver aquele conflito, aquele problema judicial, é feito a constelação, né, para resolver de uma forma mais rápida todo esse processo, sem precisar de anos aí, né, atrás, né, de advogados e todo esse conflito que gera dentro da família realmente, né? Então, quando a gente tem a questão da vítima, a gente sempre fala o quê? A paz começa quando a vítima abre mão do seu lugar. Opa, daí já dá um monte de pano para manga, né? Mas, meu Deus, me matou, estuprou, fez isso, tomou de mim, me roubou, né? Mas, quando nós entendemos a dinâmica, a vítima, ela amarra todo mundo, realmente. Não quer dizer que ela não foi uma vítima. Porém, estar ainda, e a pessoa às vezes permanece anos, e como a Cris falou, ela vai emaranhando os outros. Então, vamos pegar um exemplo bem básico. Uma briga de casal, um divórcio, e a esposa lá começa a fazer o quê? Ela é a vítima. Muitas vezes ela é a vítima. Então, sofreu uma violência, ela não foi um relacionamento bom. Para começar, os filhos já vão tomar as dores daquele que mais sofre. Vai haver a exclusão do pai. Quando já acontece isso com essa criança, com esse filho, com essa filha, ela já perde a força dela. Porque nós somos o quê? 50%, pai e mãe. Quando eu tenho essas duas forças em equilíbrio, que é o nosso yang, nosso yin, essas duas forças, eu sou forte, eu sou único, porque é isso que me compõe. Então, se eu excluo uma força e tenho só uma, eu já não vou andar, né, com as duas pernas. Então, eu já fico manco. Aí já começa também a trazer dinâmicas para aquela pessoa, dela se emaranhar, dela trazer para si, às vezes, se é uma filha, às vezes ela pode trazer um marido igual ao pai, porque ela julgou, ela excluiu aquele pai. Ou às vezes até no seu serviço ela vai encontrar um colega ou um chefe, nossa, igual ao meu pai. Né? Ou pode ser igual a mãe também, gente está falando desse conceito mais básico, né? Então, olha a força que isso traz. Enquanto nós não conseguimos harmonizar, quebrar essa relação, essa triangulação, né? Porque existe o triângulo, né, de Capta, né? Que até o Ivan fez a aula ontem, né? Ali com o pessoal,
que é a vítima, o salvador e o agressor. Então, sempre que há uma vítima, nós temos essa dinâmica correndo dentro da família. Às vezes também uma mãe, a mãe dela, ou seja, isso vai tomando uma proporção enorme. E aqueles descendentes e as duas próprias pessoas, elas ficam presas naquilo, porque elas não conseguem seguir adiante. A partir do momento que eu consigo, eu fico com a minha parte, eu entendo que a vítima, ela se colocou nesse papel pela dinâmica da própria família, e ela atraiu essa outra pessoa que está a serviço dela, que na dinâmica dessa outra pessoa que pode ser o agressor, ela também tem essa dinâmica ali. Então, nós olhamos como um tabuleiro, onde cada pecinha tem uma função, mas eu posso olhar para aquela pecinha, essas duas, e a gente decidir que agora chega. Então, a partir disso aqui, quem tem maior força nisso é a vítima, porque é ela que sofre mais e emaranha todas as outras pessoas. E quando eu consigo fazer com que eles tenham compreensão de que, tá bom, concordar com o que aconteceu, porque não vai mudar uma agressão, não vai mudar um assassinato, não vai mudar um estupro, não vai mudar um roubo, mas eu posso escolher seguir adiante ou ficar parado naquele ponto adoecendo. E adoecendo a minha família também. Então, nessa dinâmica dessa briga, nunca vai ter nenhum vencedor, porque a vítima quer se vingar, ela quer que o outro sofra tanto quanto. E quando nós olhamos para as ordens do amor, e não vamos muito longe, porque as pessoas às vezes mistificam demais a constelação. Isso não é de Deus, isso não sei o que está acontecendo ali? Tá, gente, está dentro da Bíblia. Bert foi estudante a padre, ele foi padre. E quando nós entendemos a dinâmica da constelação, ela está toda na Bíblia. Olha a ordem e hierarquia, honrar pai e mãe. Então, quando a gente entende essa lei divina que está dentro, traduzida dessas 3 leis do amor, a gente começa a entender que o que nosso Pai Maior nos passou. É que a gente tem que, sim, tem a lei do equilíbrio, todo mundo vai ter ação e reação, vai ter suas consequências. Mas se eu ficar insistindo, nunca vai ter um vencedor nisso, só vamos prolongando esse conflito e vamos trazendo essa questão para os nossos descendentes, que isso vai reverberando, às vezes, de 3, 4 gerações aí para diante. Perfeito. Seguindo um pouco o que você tinha falado ali no começo da tua explanação, falaram aqui, meu irmão foi assassinado e na constelação mostrou que tinha um assassinato e meu irmão se colocou nessa situação por causa desse assassino lá atrás. É como se replicasse esses padrões, né? E aí o que você falou me trouxe também a visão de que há um grande detalhe vindo no processo dos terapeutas e profissionais da área da saúde nesse sentido de... mas daí esse pertencimento, eu acho que não entraria um pouco... Será que entraria nessa relação de querer resolver? Daí não, é ordem, né? Daí eu assumi um papel que não é meu, né? Daí entraria na ordem. Pertencimento talvez entra mais no contexto que eu pensei de um excluído da família, e eu vejo às vezes netos ou bisnetos que vêm com uma sensação assim de protetores dos fracos e oprimidos. Então é como se lá na escola todos os excluídos são meus amigos. Lá na escola eu acolho todo mundo que é rejeitado dos grandes grupos. Então é como se eu quisesse acolher todo mundo para que, não, todo mundo junto, todo mundo... Sabe as panelinhas? É que parece aquela pessoa que passa por todas as panelinhas e vai lá e fica lá com os mais excluídos, porque eu quero também acolher os excluídos, porque lá na história da família houve excluídos que sofreram e se frustraram. Mas vamos passar para a próxima lei, senão não vai dar tempo de falar de todas as leis. Qual que é a próxima? Então, pertencimento. A segunda, Cris, o que a gente pode falar? Vou falar da hierarquia, né? Acho que era essa que você estava falando. A hierarquia, ela diz respeito a quem veio antes e quem veio depois, né? Então, tem uma ordem que diz que quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois, né? E
por exemplo, né, o irmão mais velho, ele tem precedência sobre o irmão mais novo, e assim na sequência, né. O que acontece é uma desordem quando um irmão mais novo, ele toma o lugar do mais velho ou de uma criança que não veio a nascer, né, isso inconsciente, tudo inconsciente, e ali ele começa a carregar esse peso inconsciente, né. Então, essa ordem, ela deve ser respeitada, né. E existe uma ordem também em relação bom, enfim, eu vou deixar que a Lígia fale sobre isso, né. Não vai deixar coisa para a Lígia falar. Mas termina o raciocínio ali, Cris, vai lá. Então, tem em relação aos pais, né? Os pais são maiores, vieram antes, e os filhos menores, né? E então, quando o filho ele começa a exigir algo dos pais, aí ele também respeita a hierarquia, né? Ele se torna maior que os pais, né? Aí, se a Lígia quiser falar algo sobre isso. Eu costumo falar que essa relação de quando um filho se coloca, como nós falamos, maior do que o pai, maior do que a mãe, eu falo assim, gente, é pranchar a cara no chão 100%. Tá? Porque nós desrespeitamos essa ordem, e eu me coloco e eu excluo. Assim como até a gente comentou aqui da questão de, às vezes, um filho assumir a dor, de tomar a dor de uma mãe, porque ela é mais vítima, e eu acabo excluindo o pai. Quando eu faço já essa dinâmica, o que acontece? Eu me coloco no lugar do pai, por isso que esse descendente ele vai repetir a vida, o destino desse pai, porque ele se colocou ali, mas ele se colocou de uma forma arrogante, do tipo, eu sou melhor do que você. Então, eu vou ocupar esse espaço porque você, né, eu não te considero. Então, ele se coloca como maior, e o pai, ou às vezes pode ser também a mãe, como menor, né, dependendo de cada dinâmica ali. E o que vai acontecer com essa pessoa? A gente sempre fala que tudo aquilo que eu excluo, eu repito, eu trago para mim, para aprender. Isso acontece dentro dessas dinâmicas em diversas maneiras, né? A pessoa vem assim e fala assim, olha, não sei o que acontece, mas eu não tenho um bom relacionamento, eu não consigo prosperar financeiramente no meu profissional, eu não sei o que está acontecendo. Como é a tua relação com o pai e com a mãe? Ah, tá tudo bem. E daí a gente deixa o campo, né? Porque a gente não pode estar julgando, né? E também são níveis de consciências que nós vamos estar instruindo, dando essa virada de chave. E todos nós saímos muitas vezes dos nossos lugares, até pelo fato, às vezes, de ver, ai, minha mãe, meu pai está doente, eu vou lá cuidar dele. E se eu vou lá cuidar dele, se eu não vou humildemente do meu lugar, porque os pais chegaram primeiro e sempre vão ser grandes, os filhos sempre vão ser pequenos. Quem tem filhos aí sempre vai falar, né? Ai, eu sempre chamo meu filho, minha filha de bebê, ai, meu pequenininho, minha pequenininha. Tá certo, né? Não que seja eternamente um bebê, mas com uma caracterização de que ele ou ela é menor do que eu, do que o pai, do que a mãe. Então, quando chega lá na velhice, eu vou lá para cuidar do meu pai e da minha mãe, se eu não for com essa postura, eu já assumo um papel que não é meu, eu me coloco no lugar de pai e mãe deles. Eu já começo aquela pessoa a adoecer. Quem aí na família não viu acontecer essa dinâmica com a questão de cuidar dos seus idosos? Quem cuida adoece. A maioria, porque eu assumo um papel que não é meu. Agora ele é como uma criança. Não, ele não é uma criança. Ele é teu pai, ou ela é tua mãe, mas eu estou me colocando nesse lugar invertido. E na questão profissional ou dos relacionamentos, que eu assumo essa dinâmica invertida, vai dar realmente ruim, porque eu não estou no meu lugar de força. E eu acabo, quanto mais eu julgo o pai ou a mãe, eu vou atrair essas mesmas dinâmicas para mostrar para mim aqui, né? Esfregando a cara. Eu preciso ser humilde, olhar para isso com amorosidade, entender o para que ele foi dessa forma, para que a minha mãe foi daquela forma. E às vezes é só uma tomada de chave para eu voltar para o meu lugar e deixar as coisas fluírem. Senão, sim, no profissional também a pessoa não vai conseguir conquistar
né, aquilo que ela precisa conquistar, porque ela está sem essa força do pai e da mãe, e julgando, ela acaba repetindo e fracassando. Muitas vezes o fracasso vem justamente para mostrar para o pai e para a mãe, olha, você não cuidou suficientemente de mim, então por isso eu fracasso. Para mostrar para você, pai e mãe, né, que você e o não filho, gostaria. o filho que sente, né, não está no lugar de força, ele também enfraquece, tira a força dos pais, né? Porque ele também coloca os pais numa posição de menor, né? Que fica todo mundo fraco dentro desse sistema. É isso mesmo, Cris. Fez pensar em várias coisas aqui, não sei se para quem está assistindo também ao vivo aí, quem está assistindo depois, dá um feedback também para nós, para a gente saber se vocês estão processando informações aí, como eu estou aqui. Me fez pensar em várias questões, desde o contexto ali que eu ia falar antes do profissional da área da saúde, né? Que às vezes o profissional da área da saúde ele vem como querer se sentir responsável em cuidar dos outros. E aí, quando eu me sinto responsável em cuidar dos outros, às vezes eu acabo assumindo um papel de querer que os meus pais sejam do jeito que eu quero. E aí, ao querer que os outros sejam do jeito que eu quero, eles acabam impondo o que eles querem, como se eles fossem maior do que os pais, né? Como se eu vim antes com o pai, do pai e a mãe, eu sou melhor do que eles e eles têm que me obedecer. Então é como se eu quero impor goela abaixo, eu quero fazer com que sejam quem eu quero que eles sejam, e aí provavelmente entra nesse emaranhamento que vocês falaram, né? E eu vejo frequente acontecer isso. Eu entro nesse padrão com os pais, e aí os filhos vêm lá, meu filho não me obedece, meu filho me confronta o tempo inteiro, mas é só uma repetição para esse padrão, né? O que o pai ou a mãe agem com seus pais, o filho replica com eles. Então é como se tivesse algo que os filhos vêm para mostrar. Por isso que eu vejo tão frequente as pessoas falarem, nossa, depois que eu tive filhos, eu entendi meu pai e minha mãe. Depois que eu tive filhos, eu perdoei meu pai e minha mãe. Então é como se viesse exatamente para mostrar como é estar naquela posição. Eu acho que as pessoas às vezes não se colocam na posição dos outros. Não se colocam olhando com outras perspectivas. Eles só veem uma forma de olhar e não olham no lado dos outros para entender como é estar no papel dos outros. Não sei se é mais ou menos isso, Cris. E você falando ali, fazendo uma comparação aqui com a origem, né? Você falou ali da pessoa que está resistindo, né? Então, o diabetes, na visão de Bert Hellinger, é não permitir receber dos pais. Ou seja, se eu estou no meu lugar que eu não me pertenço, estou grande, estou arrogante, e eu estou ali resistindo ao meu pai e minha mãe do jeito que eles são, na origem, né? Eu estou numa resistência a tomar esse amor do jeito que ele é. E aí eu fico nessa dinâmica e eu desenvolvo uma doença como essa, né? E aí, comparando com a origem, é o que a gente já sabe, né? A gente já conhece os conflitos de resistência. Sim. E aí começa a se encaixar as coisas, né? Porque a gente vê a dinâmica acontecendo, mas às vezes a gente entende qual é essa percepção vivida, qual órgão ou tecido está relacionado a essa percepção vivida, a gente consegue encaixar com o sintoma que o paciente traz. É mais ou menos isso, Lígia. Totalmente isso, né? Dentro da constelação familiar, veio a Brigitte de Champers, que ela é francesa, mas ela nasceu francesa, mas ela é espanhola. Uhum. E ela fez essa correlação das dinâmicas de Bert Helling com o Dr. Hammer, com as leis, né, as 5 leis. Peraí que confundi. Biológicas e não sistêmicas, obrigada. Estava só no sistêmico aqui saindo, né? Então, ela fez um cruzamento dessas informações e hoje isso faz muito sentido e a gente consegue olhar para aquele cliente do tipo, olha, eu vim aqui para tratar o diabetes, eu tenho um tumor, né? Então, o que significa esse tumor? Aonde é? Então, quando entender as 5 leis que foi deixado esse legado, né, pelo Dr. Hammer, compreender como funciona a dinâmica das doenças, quando eu estou numa fase ativa, numa fase de PCL, na fase de resolução ali, nessa crise epilética, posso gerar ali uma dor no rim, por exemplo, ou eu posso aumentar demais o diabetes, dar aquela
quando chega naquele ponto muito alto, meu Deus me salva aí que eu esqueci a dinâmica, quando sobe demais daquele pico de diabetes muito alto, a pessoa passa mal, né? Isso, resistência glicêmica ali, ou índice glicêmico. Então, a gente começa a olhar para aquele sintoma, o que esse sintoma em decodificação está me dizendo e onde está essa dinâmica na família. Então, sim, porque é sempre dito, eu tenho diabetes, mas minha mãe ou avô tem diabetes, então é genético. Eu trago isso. Sim, você traz de forma genética, e na verdade não é genética, e sim epigenética, porque o genético é o que nos dá nossas características físicas aqui. E o epigenético vai trabalhar dentro desse campo mórfico, dentro dessas informações que nós temos, que vai transferir ou não para cada descendente, conforme essa ligação que cada um de nós vamos tendo ali com os nossos pais e os nossos ancestrais ali. Então, esse transmitir da epigenética é porque ainda não houve uma desprogramação. Assim como a questão das crianças, as crianças a gente olha um pouquinho diferente, porque as crianças, elas vêm apenas para mostrar para a gente essa outra dinâmica que o pai e a mãe não conseguem enxergar. Então, as crianças, como elas não têm autonomia sobre a sua vida, elas reproduzem, né, como o Ivan mesmo disse. O filho tem regras, e as regras quem ditam é o pai e a mãe. Você faz isso, faz aquilo, aquilo. Hoje, como adulto, nós não fazemos mais, nós fazemos conforme a gente, né, quer, porque a gente dá conta disso como adultos, a gente é responsável hoje, mas a criança, o adolescente, enquanto ele não tem autonomia em viver sozinho, em se virar na vida, ele sim, ele vai reproduzir, né, os sintomas de pai e mãe, conforme a reprodução de vivências dele ali também. Então, a partir dessas duas grandes formações, que são as leis biológicas e as leis sistêmicas, nós conseguimos entrelaçar, né, o que está acontecendo com esses sintomas. Eu tenho um problema no útero, miométrio, uma endometriose, um ovário policístico, né, já dá uma puxada ali no que o Ivan vai trabalhar, a infertilidade. Né, Ivan vai trabalhar agora em um seminário um workshop sobre a infertilidade. E o que está acontecendo ali? Para que isso acontece? Eu vou até puxar um gancho aqui de uma pessoa que eu atendi o ano passado, com dificuldade de engravidar, e quando a gente foi puxando, a gente fez também a constelação para identificar isso no sistema, e houve a avó que ela não queria gestar. Então, ali já tem uma ligação. Então, gestar, para mim, é um perigo, mesmo que inconsciente. Mas eu trago epigeneticamente, não geneticamente, essa informação. Então, ela havia um bloqueio, ela já tinha feito todos os tratamentos médicos, não sei o quê, e nada acontecia. Então, por que isso não dava certo? Nenhum tratamento estava dando certo. Porque na memória do meu corpo, do meu transgeracional, eu não quero. Isso é um perigo. Então, ali já fica até uma deixa ali para a gente falar um pouquinho dessa grande relação que tem entender essas duas formações aí. Perfeito, perfeito. Falando nessa infertilidade, tem um paciente ontem mesmo que eu atendi nessa sensação assim, de que os homens tinham medo que as mulheres morressem no parto porque houve uma mulher que morreu no parto no transgeracional. Então é como se o homem vinha com bloqueio de dificuldade em engravidar por um perigo iminente de morte da parceira. Então, entre perder a parceira e ter um filho, melhor nenhum. Assim, eu não quero perder minha parceira e é melhor não ter filho dessa forma se for para perder uma parceira. Por mais que lá atrás, né, era uma outra história, uma outra vivência. Né? E entramos numa terceira lei, do dar e receber. O que é essa terceira lei, Cris? O que significa dar e receber? É doar para os pobres? O que é esse dar e receber? Então, a lei do equilíbrio, né, que é essa lei das trocas nas relações, elas vão falar exatamente dessa troca. Então, seguindo a base da hierarquia, que a gente
já compreendeu que quem chega antes, né, quem vem antes tem a precedência, e os pais, eles vão ter sempre esse desnível, né, os pais grandes, os filhos pequenos, todas as outras relações, elas chegam no mesmo nível. Essa lei, ela fala a respeito disso. Todas as relações que chegam no mesmo nível. Que relações são essas? Os irmãos, amigos, relacionamento amoroso é o mais comum, né, que a gente vai trabalhar. E ela diz assim, que a pessoa vai dar e vai tem a necessidade, né, da outra pessoa, necessidade de dar em troca, né? Como se eu fico em dívida com essa pessoa, então eu tenho que retribuir, tenho que dar. Muito das desordens acontece quando alguém dá muito, né? Que aí dar aos pobres, então eu viro um doador, né? Eu crio umas crenças aqui, viro um doador e eu não consigo receber porque eu já tenho uma resistência, né, a receber os meus pais, então eu viro um doador crônico. E aí eu vou me relacionar com pessoas que não conseguem doar, que elas só recebem também. E aí vai gerando um desnível na relação. Esse desnível, essa pessoa que fica com nível, né, de só tomar, ela fica em dívida com a outra pessoa. E aí ela precisa compensar isso. E muitas vezes a pessoa está lá nessa relação inconsciente e essa pessoa acaba indo compensar fora de casa. Por exemplo, no casal, um relacionamento de casal é muito a base das traições, né? Então o homem ele precisa compensar, sai dessa relação, não tem espaço para ele nessa relação, né? Então, e a gente trabalha com a compensação para equilibrar. Então, precisa sim descer desse pedestal aqui de dar, e eu preciso compensar para que essa relação ela flua, né? Me fez pensar a questão também dos terapeutas que não sabem cobrar, que eles só se doam, os pacientes não vêm com vontade de pagar a sessão, né? Faz sentido isso, Cris? Faz, ele fica grande, né? Fica arrogante perante o seu cliente, ele toma o lugar dos pais desse cliente. Entendi. Quando ele age assim. Aí tem alguém aí que tem dificuldade em trazer clientes pagantes? Se doa demais, eu aí, né? Lígia, o que mais sobre essa lei? Então, até voltando um pouquinho nessa questão do dar e receber, os pais apenas doam para os filhos e os filhos apenas recebem dos pais. É a única diferença onde não vai ter essa compensação. Aquela história de que, eu vou fazer de tudo pelo meu filho, porque lá na velhice ele vai cuidar de mim. Já é aquele projeto sentido, né? Eu estou querendo alguém para na velhice ficar cuidando de mim. Só que eu estou emaranhando a vida dessa criança, desse filho, né? Porque não é o sentido da vida. O sentido da vida é que os nossos filhos cresçam, amadureçam, constituam a sua família e cuidem da sua família. Esse é o passar a vida para frente. E os filhos só pagam a vida que receberam dos seus pais, passando a vida adiante. Mas e se esse casal, essa criança, esse filho ele não quer ter outros filhos? Então, como que passa essa força adiante? Através do seu servir, do seu trabalho, daquilo que vai fazer algo que ele vai doar de si para o outro. Porém, essa dinâmica de que os pais só doam, os filhos só recebem, não tem essa compensação só entre pais e filhos. Agora, entre todas as relações precisa ter. Então, entre os meus clientes, eu vou no mercado, eu tenho que dar, eu tenho que pagar a minha contribuição para receber aquele produto. Então, tudo tem que ter essa retribuição também. Até a questão mesmo dos impostos. Quanto mais eu recebo, mais imposto eu vou ter que pagar. Também é uma energia de troca, de compensação. Então, aqueles que também querem sempre estar burlando o sistema, eles vão, uma hora, também acabar, acha que a gente está sendo, vou ganhar mais, vou guardar mais, e acaba perdendo esse valor, às vezes de outras maneiras, que é uma forma da lei de compensar, mesmo que indiretamente. Então, os terapeutas, como a Cris colocou ali, às vezes teve uma relação entre pai e mãe, entre essas dinâmicas, essas forças aqui, que eu não consegui receber.
ou que um me deu demais, mas eu não consigo compensar, eu me sinto em débito com meu pai, com minha mãe, e às vezes eu quero pagar através dos meus clientes. Nossa, eu vou cuidar deles, ele chega com a postura de cuidar como pai e mãe. Né? Isso não vai dar certo. Né? Isso os clientes afastam. Porque se eu não consigo, é uma energia que a gente não enxerga, mas lembra da balancinha lá da justiça? Né? Tem que ter esse fluxo aqui. Porque se eu paro o fluxo e eu deixo tudo igual, eu paro de ter trocas. E se eu paro de ter trocas, o relacionamento morre. Então, a minha relação com o meu cliente morre, minha relação com a venda lá do mercado ou da farmácia morre. Né? Então, eu paro de trocar, eu paro de ter compensação, e alguma coisa vai ficar ruim. Perfeito. Uma pessoa que falou que eu me dou nos atendimentos, né? E porque eu não vejo o meu valor. Então, e esse não ver o valor talvez está relacionado ao padrão acima. Com certeza. Muitas dessas questões são as que a gente chama das nossas feridas emocionais, que a gente precisa olhar para elas, para a gente deixar o passado lá, curar esse passado, para se colocar no presente como adultos. Sempre que tem essas dinâmicas ali, de eu não consigo, ai, mas coitadinho. Primeiro, coitadinho, eu já tiro a força do cliente, eu já acabei com ele. Né? Então, quando você vê alguém passando uma situação difícil, em vez de coitadinho, você fala assim, nossa, como que essa pessoa é forte. Sim. Para ela dar força para ela, né? Porque se eu ponho ela coitadinha, eu diminuo ainda mais ela, não tem força. Sim. Eu vejo, tem alguns casos que eu percebi no dia a dia de pessoas que falando assim, o pacientinho, é a gravidinha. Não, a gravidinha não, a grávida que vai parir ali, uma baita mulher que vai ter força de parir aquele bebê, um paciente, não é um pacientinho que vai ser para esse cuidadinho, né? Não é, ele é um cliente que vai conseguir superar as suas dores, as suas fragilidades, é adulto para realmente superar. Para mim, eu vejo muito com essa sensação assim de que é um pacientinho, para ser, fica aqui comigo, eu te cuido no colinho aqui para o resto da vida. Então é como se nunca vai sair daquele processo, nunca vai sair daquela posição de criança. E no cursoria a gente fala lá nos módulos avançados sobre a pausa da maturidade. Então, quando o paciente viveu aquele conflito em tal idade, dos 3 anos, ele tem uma pausa da maturidade. Cada vez que ele vive uma situação parecida com aquilo, ele volta ser aquela criança de 3 anos de idade, aquele comportamento dos 3 anos de idade. A gente vê bastante aquele homem que teve um problema com a esposa, vai para o videogame, voltando lá aos 16 anos de idade. Né? Então eu vou para aquilo que lá naquela época me fazia feliz. Eu vou para aquilo que aquela época me trazia um bem-estar. Não homem, mulher, não importa, né, quem seja, mas que traz essa referência. E a Lídia falou uma questão que eu estava conversando com o meu contador essa semana, a gente fez uma reunião, e aí ele falou da questão dos impostos e tudo mais, a gente estava conversando sobre isso, e eu falei, não, quanto mais tiver renda, não importa pagar mais impostos. Não, é isso aí, porque eu tenho um cliente, ele falando, tem um cliente que não quer pagar imposto, e daí não sobe a renda dele, né? Porque ele não flui, daí não cresce, não desenrola, porque ele estabeleceu que só até ali ele quer pagar imposto. Então ele não cresce a empresa. A empresa não vinga a empresa. Eu tive um curso que eu fiz que um profissional da área da saúde falou, a crença limitante dele era exatamente essa. Sabe? Eu não quero pagar mais impostos. E aí a coisa não desenrolava. Não vai para frente. Não fica naquela estagnação, né? Fica preso naquele processo de alterações. E com parceiros é a mesma questão, né, de bloqueio, como vocês estavam falando. Então, às vezes, se a parceira, a mulher, vem desse contexto de eu quero cuidar de todos, eu quero proteger todos e virar cuidadora do parceiro e o parceiro não faz nada, o que pode acontecer, Cris? Ela se coloca no lugar da mãe do parceiro, né? E entre a mãe, né, do parceiro e o parceiro, não existe uma relação de casal, né? Uhum. E aí influencia até no sexo da relação, e aí afasta o casal, e aí pode acontecer realmente traição. E entra naquela dinâmica que a gente já conhece. E tanto homem quanto mulher, né? Porque tem homens também que fazem esse processo de
assumirem a casa inteira e tudo mais, né, Lígia? Sim, a gente até costuma falar que a traição, na verdade, ela é que essa terceira pessoa ela está a serviço desse casal. Que muitas vezes não há essa dinâmica de um estar no lugar do pai e da mãe, então eu não sinto mais tesão pelo meu parceiro, pela minha parceira, eu busco fora. E às vezes essa relação de um estar fora do seu lugar, e me cuidando, que né, a mulher tem muito mais facilidade de se colocar no lugar da mãe, né? Sua roupa é assim, você vai fazer assim, você tem horário para isso, você não sei o que é isso, tem que ser assim, eu não gosto desse amigo, quem fez isso é a mãe, né? Não somos nós, né? A parceira é parceira, não é mãe. E às vezes essa mulher também se coloca, ou o homem também, como indisponível, né, para o casal, e acaba vindo uma terceira pessoa. Isso ainda faz com que o casal se mantenha. Então, às vezes, há essa coisa de ai, desgraçada, tá me traindo, não sei o quê, mas às vezes é ao contrário essa visão. Para não acabar esse relacionamento, eu compenso fora aquilo que está faltando aqui, né, que está fora do lugar, ainda para manter. Então, quando a gente começa a entender a serviço de quem, e aí, muitas vezes, quando vem alguém que sofreu uma traição e acaba percebendo que aquela terceira pessoa está a seu serviço, porque eu não estou no meu lugar, e aí já muda tudo. E é um emaranhado bagunçado no contexto transgeracional também, né? Porque eu vejo muitas pessoas assim, minha mãe fez aquilo, meu pai traiu, minha mãe traiu, lá atrás, e aí eu pergunto para eles, mas quem veio antes, o ovo ou a galinha? Não, como assim? Como assim? Ué, teu pai rejeitava a tua mãe e daí ela traiu, ou a tua mãe traiu e teu pai rejeitava a tua mãe? Ou o contrário, né? Tua mãe rejeitava teu pai e o teu pai traiu, ou teu pai traiu e a tua mãe rejeitava o teu pai? Então, quem veio primeiro? O que aconteceu primeiro? Tu sabe? Não sei. Então, como é que você está julgando uma coisa que você não sabe qual é o processo, né? Então, às vezes, a gente começa a olhar de forma diferente aquilo que veio, da forma que veio, para que a gente possa deixar aquele passado de uma maneira mais ameno, sem esses vínculos, né? Muito obrigado. Fala, termina. Eu ia complementar ali, lá daquele triângulo, né, da aula que você deu ontem, né, da vítima, agressor e salvador lá. Então, isso tem muito a ver com os conflitos bilaterais lá, né, que vem do pai e da mãe, que a criança fica dividida, né, e tem uma pessoa que comentou aqui, e ela trouxe a solução aqui, ó, que foi a Kenny, ela falou que o sistema fica em paz quando o agressor é amado, né, incluído no sistema, ou seja, qual que é a solução? Não importa se foi o pai ou a mãe, né, mas aqui, um está no papel da vítima e outro no papel do agressor, a criança, que sai da criança, entra no adulto e ela olha para isso e concorda do jeito que é, do jeito que o pai e a mãe é, e não exclui nenhum dos dois, ela entra na solução, e aí o sistema fica em paz, né? Como ela disse. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês duas, Cris, Lígia, por compartilhar esses conhecimentos, essas informações sobre as constelações familiares. E deixa aí, Cris, onde que o pessoal pode te encontrar, com o que você atende, onde você atende, para o pessoal te procurar aí, para seja constelação ou outra técnica que você utiliza. Eu moro em Curitiba, mas eu faço atendimento online, a maior parte dos meus atendimentos, então, de qualquer lugar do mundo. Eu trabalho com constelação familiar, trabalho com a origem emocional do sintoma, Theta Healer e outras técnicas meditativas. Vou deixar meu telefone, que é meu WhatsApp, que é o DDD 41996082382, ou aqui nas redes também. Perfeito. Quiser colocar ali, digitar ali embaixo no chat, e aí o pessoal vai poder também gravar aí o teu número mais uma vez. Lígia, onde é que o pessoal pode te encontrar? Então, para quem quer no presencial, eu resido aqui em Brusque, Santa Catarina, e também fazemos os atendimentos também online. E o meu contato através do Instagram, @LígiaMarquezone, que fica um pouco mais fácil de encontrar, tem o link da bio ali também. E é isso. Muito bom. E você me encontra dentro do Instagram, @Ivan_Bonaldo, ou dentro do cursoorigens.com, né? Lá o site, você tem informações sobre o Curso Origens, você tem informações no Instagram sobre o Ivan Bonaldo, sobre as formações. E lembrando que o seminário da infertilidade vai acontecer agora dia 6 de abril, então das 8 até as 17 horas da tarde. Vamos falar sobre vários conteúdos
cada órgão, cada tecido que possa implicar na dificuldade de fertilidade, dificuldade de engravidar para os pacientes. Então, se você é terapeuta profissional da área da saúde e quer mergulhar nesse conhecimento da origem emocional de sintomas na infertilidade, sugiro que você busque essa informação, acesse o meu link do Instagram, @ivan_bonaldo, e lá tem um link, clica no link, e lá vai ter o site para você clicar, para você saber um pouco mais de como vai ser esse seminário da infertilidade, para buscar mais e mais informações sobre isso. Conseguiu, Cris? Coloco para ti aqui. Eu tentei, ele não aceitou aqui. Ué, bloqueou. 41 99608 9608 2382. 2382. Vou colocar aqui para quem quiser depois ter o contato da Cris. E nesse podcast, ele vai lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir de novo, você quer rever essas informações, vai lá para o Spotify. Podcast Vá na Origem, de Ivan Bonaldo. E lá você vai ter vários outros podcasts que estão lá para você desbravar esse conhecimento da origem emocional dos sintomas e da junção com vários órgãos, vários tecidos, qual é a causa e várias técnicas que você possa agrupar com a origem emocional dos sintomas para você agregar nos teus atendimentos e poder ajudar outras pessoas a terem melhoras da qualidade de vida e ter uma vida mais leve, harmoniosa e feliz, como a gente sempre fala. Um grande abraço, obrigado aí de coração pela partilha de vocês e até a próxima. Tchau!